Gálatas capítulo de número 1, o verso 1 em diante. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E a todos os irmãos meus, companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Vamos orar ao Senhor pedindo a graça. Querido Pai, como nós somos gratos, Senhor, por mais esse momento diante do Senhor, sabendo, Senhor, que não há força em nós, é no Senhor, porque aprouve ao Pai enviar o seu Filho para fazer uma obra perfeita a cada um de nós. Louvado seja o teu nome, ó Senhor Jesus, que veio a esse mundo e foi para aquela cruz, livrando-nos de nós mesmos, levando cada um de nós à morte, para que na ressurreição a vida de Cristo pudesse ser manifestada a cada um de nós. Senhor, por isso nesse momento, Pai, nós clamamos, aquieta o nosso coração, Senhor. Dá-nos o entendimento, a graça e a revelação do eterno propósito do Senhor para cada um de nós. Amém. Senhor, nós estamos aqui com um único objetivo, é estar aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, para ouvir-lhes os ensinamentos. Por isso, Pai, nessa noite, não queremos ouvir a voz de homens, ideias de homens, nós não queremos ouvir filosofia de homens, nós queremos a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso conquista cada um de nós, Senhor, nessa noite, por misericórdia. E traga luz, traga direção, toma primazia nessa reunião, Senhor. Aquieta os nossos corações, aquieta a nossa mente, para que o que reste aqui, Senhor, seja a vontade do Senhor, para edificar a tua igreja, porque somos a tua igreja. Somos a tua igreja comprada com o precioso sangue do teu Filho. Por isso nós clamamos, edifica-nos para a glória do Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, confiado no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, esse texto que nós lemos, quero chamar a atenção para cada um de nós nesse verso 4. O quanto que isso precisa impactar o nosso coração quando a gente vê um verso desse que ele diz assim: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Sabe, isso precisa chocar o nosso coração, porque Jesus Cristo, ele veio, ele se entregou naquela cruz pelos meus e pelos seus pecados. Por nossa causa, Cristo foi para aquela cruz, porque nele não havia pecado nenhum. Sabe, será que nós conseguimos compreender aquele momento em que Cristo diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Esse momento é o momento em que os nossos pecados estão sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, então essas verdades da palavra do Senhor, elas precisam impactar o nosso coração. Porque, irmãos, se há uma coisa que nós precisamos, é estar arrependido diante do Senhor. Porque nós precisamos urgentemente tomar um posicionamento na presença do Senhor, naquilo que Ele fez por cada um de nós. Porque, irmãos, o Senhor não vai arrombar o nosso coração, Ele vai se revelar a nós.
E Ele quer que nós sigamos Ele por amor, por aquilo que Ele fez por cada um de nós. Então, quando a gente vê um texto dele, Ele se entregou pelos nossos pecados. Ele se entregou naquela cruz, livre pelos nossos pecados. Agora com um objetivo, que Ele se entregou pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, para nos tirar desse mundo perverso. Sabe, isso é algo extraordinário para nós. É algo que nós precisamos compreender de forma revelação do Espírito Santo para que haja mudança nas nossas vidas. Nós precisamos compreender que por amor de nós, pelo amor do Pai e pelo amor nosso, Ele se entregou. Por quê? Porque o Pai queria uma família com muitos filhos. E a única maneira do Pai obter esses filhos era o filho mais velho se entregando naquela cruz, morrendo, para que então pudesse nos atrair no corpo dele, levar nós a morrer e nos ressuscitando para vivermos uma vida diante do Senhor. Sabe, essas verdades, elas precisam sair da letra e entrar no nosso coração para que mude o nosso jeito, para que mude a nossa adoração ao Senhor, para que mude o nosso modo de pensar nas coisas que nós vivemos aqui nesse mundo, porque nós fomos desarraigados, nós fomos arrancados desse mundo. Nós somos a igreja do Senhor, aqueles que foram tirados para fora. Nós não merecíamos, mas o amor de Deus. Lembra lá de 2 Coríntios, capítulo 5, 14? Pois o amor de Cristo nos constrange, nos agarrando, julgando nós. Um morreu por todos, logo todos morreram. Sabe? Então esse texto ele precisa ser algo muito presente na nossa vida. Sabe? Para nós poder ver, olhar para os textos da palavra de Deus e olhar qual é o nosso posicionamento diante das circunstâncias pelas quais nós estamos vivendo, Nós vimos aqui, Ele se entregou na cruz pelos nossos pecados para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Porque a vontade do nosso Deus e Pai era uma família com muitos filhos, Uma família com muitos filhos. Agora, ande um pouco aí para frente, estamos em Gálatas, olhe para Efésios, o próximo livro da frente aí, Efésios, capítulo 2, veja que texto precioso para nós olhar para esse texto aqui e ver da onde é que Cristo nos arrancou, da onde é que Cristo nos desarraigou, Nós estamos aí em Efésios 2, olha o verso 1, que ele diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então Ele nos deu vida, Ele nos arrancou, porque Ele nos deu vida, nós estávamos mortos, Ele nos deu vida. Então agora como é que era o nosso caminhar, Como que era o nosso caminhar? Da onde que Ele nos tirou, Verso 2 diz assim: nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo as inclinações da potestade, do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Então Ele nos desarraigou desse mundo perverso, no sistema do mundo. Cristo nos tirou desse sistema, desse mundo. Então esse é o primeiro ponto que nós precisamos compreender, porque nós somos a igreja do Senhor, aqueles que foram tirados para fora. Se nós fomos tirados do sistema desse mundo, então o sistema desse mundo não pode ter o nosso coração. Esse mundo ele jaz no maligno, esse mundo está caminhando para o caos.
Nós estamos inseridos nesse mundo, estamos trabalhando nesse mundo, estamos vivendo nesse mundo com um único objetivo, para expressar a glória de Deus na face de Cristo. Vivendo Cristo, Cristo precisa ser a nossa vida nesse mundo, porque nós não somos mais trevas, nós somos luz no Senhor. Então esse mundo, irmãos, ele não pertence mais a nós. Ele não pertence. O mundo político, o mundo secular. Não, irmão, a nossa pátria é nos céus, aonde nós aguardamos o nosso Senhor vir buscar. E enquanto nós aguardamos, qual que é o nosso posicionamento em relação ao mundo? Sermos luz no Senhor, né? Então esse é o objetivo. Por quê? Porque Ele nos desarraigou, né? Agora Ele nos tirou de mais outra situação também, que é a sequência, né? Ele nos quais andar seu troço, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então Ele nos arrancou também das potestades pelos quais nós éramos conduzidos, né? Quem governa as nossas vidas? As potestades, né? As hostes espirituais é quem governa as nossas vidas, né? Então o Senhor, nessa obra que Ele fez, Ele nos desarraigou também. E Ele nos desarraigou de mais uma situação, que é o verso 3, que diz assim: entre os quais também todos nós andávamos segundo as inclinações da vossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então Ele nos desarraigou, Ele nos arrancou de nós mesmos, a nossa carne. Então esses três aspectos, irmãos, é muito importante nós compreender que Deus nos tirou desse mundo, nos libertou do império das trevas, né? E também nos libertou de nós mesmos, né? Nos libertou de nós mesmos, da nossa natureza pecaminosa. Então é uma salvação completa, irmão. É uma salvação onde nós podemos agora olhar para o Senhor e ver o amor de Deus. Sabe, nós já estávamos em trevas, nós estávamos fixados nesse mundo, nós éramos conduzidos pelo príncipe desse mundo, e nós vivíamos a nossa vida na carne, como que se nós mesmos fôssemos nossos Deus. Eu me basto, né? Então, e o Senhor nos arrancou dessa graça maravilhosa, e veio com a sua graça maravilhosa e nos tirou dessa situação pela qual nós estávamos. Quem teve esse desejo, irmão? Deus. Deus. Por causa que Ele queria uma família com muitos filhos. Por isso que o verso 4 aqui vai dizer assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Olha que beleza! Então Ele nos tirou, porque a graça dEle alcançou cada um de nós naquela obra redentora. E aí Ele nos tirou daqui, mas Ele nos colocou aonde, irmãos? O 6, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A partir de agora, irmão, nós não pertencemos a esse mundo, nós não servimos mais a potestade do ar, nós não vivemos mais na carne. Por quê? Porque nós somos, a nossa pátria é nos céus. Sabe, Ele nos colocou em Cristo. Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos colocou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sabe, isso precisa trazer no nosso coração, e isso precisa
ter uma realidade, para que haja um arrependimento em nossas vidas, irmãos. Os irmãos, sabem por quê? Vamos deixar aqui um pouquinho e vamos lá para Êxodo. Êxodo capítulo de número 14. Êxodo capítulo 14, a partir do verso 10. Esse contexto aqui está na condição, irmãos, de o povo saiu estavam no Egito ainda, chegaram no Mar Vermelho, foram libertos, né, pronto para passar o Mar Vermelho para ir para a terra prometida pelo qual Deus tinha dado a eles. E no verso 10 diz assim: E chegando Faraó aos filhos de Israel, levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Amém? Então, eles foram, lembre-se que aqui o povo ficou 400 anos escravo no Egito. Aí o Senhor desceu para livrar esse povo, chamando Moisés, mostrando as 10 pragas, mostrando o seu poder para o Egito, e os filhos de Israel puderam ver as belezas do Senhor. Os filhos de Israel puderam ver quando aconteciam as pragas, que no Egito havia trevas a ponto de apalparem, mas na terra de Gósen, na cidade de Gósen, onde os israelitas moravam, havia luz. Eles viram aquela tempestade de pedras no Egito. Em toda a cidade do Egito foi devastada, mas lá na terra onde estavam os filhos do Senhor, não caiu pedra nenhuma. Eles experimentaram tudo isso. Irmãos, eles comeram a Páscoa do Senhor, eles comeram o Cordeiro do Senhor, a Páscoa do Senhor. Eles foram obedientes a ponto de guardar aquele Cordeiro até o dia em que o Senhor falou. E no dia ele disse assim: vocês imolem o Cordeiro, comam o Cordeiro na casa de vocês, coloquem o sangue nas vergas da porta, que eu passarei por cima. E na casa em que eu ver o sangue, eu passarei por cima. Eles experimentaram tudo isso. E aí ele diz assim: vocês comam o Cordeiro, sandália nos pés, cajado na mão, comam depressa, porque é a Páscoa do Senhor e é a libertação de vocês. Amanhã cedo vocês vão para a terra em que eu darei a vocês, Canaã, né? Então eles saem apressados, e quando eles chegam aqui no Mar Vermelho, pronto para a frente estava o mar, né? E aqueles acampados, eles olham para trás, aí eles verem o Faraó chegando com seu exército, e aí eles ficaram com medo de Faraó. Irmãos, eles tinham experimentado já a bondade do Senhor, eles tinham caminhado com o Senhor, sabe? E aí eles ficam com medo. Agora olha o que é que eles falam no verso 11. Disseram a Moisés: será por não haver sepultura no Egito que nos tirasses de lá, para que morrêssemos nesse deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. Olha, irmãos, eles tinham experimentado
a graça do Senhor. Eles tinham. E eles ousaram falar assim, sabe? Então, e não pense porque eles eram maus, não, irmãos. Não pense que nós somos diferentes desse povo. Nós não somos. Aqui é o retrato nosso. Nós vimos os textos, nós fomos desarraigados desse mundo. E o Egito aqui tipifica o mundo pelo qual nós vivemos hoje. Faraó tipifica Satanás. E nós recebemos a graça do Senhor. Nós recebemos, irmãos, toda a graça que o Senhor disse assim, ó. Ele se entregou pelos nossos pecados, Ele nos desarraigou desse mundo perverso, e nós estamos olhando para a circunstância desse mundo e vivendo mais amando esse mundo do que o Senhor. Então, irmãos, aqui é uma radiografia nossa, do nosso coração, da nossa vida, sabe? Não é porque era eles, não, é o ser humano, e nós somos desse jeito. É por isso que nós precisamos compreender, irmãos, que Ele se entregou pelos nossos pecados, para que realmente a vida de Cristo flua, a vida de Cristo tome conta das nossas vidas, e nós não olhemos mais as circunstâncias pelas quais nós andamos, mas nós olhamos para Cristo, que é a nossa vida, sabe? Aquele texto de Colossenses é muito precioso, irmãos. Colossenses 3, ele diz assim, ó, se ressuscitasses com Cristo, buscai as coisas lá do alto, aonde Cristo vive, né? Então, se ressuscitaste, irmão, nós compreendemos muito bem isso aqui, mas e aí? E a vida? Será que nós estamos buscando as coisas do alto, ou nós estamos buscando as coisas aqui de baixo? Olha o que esses homens falam. Será que não havia sepultura lá para nós? E nós falamos para você, Moisés, como ele fala aqui no verso 12, não é isso o que te dissemos ainda no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Sabe? Então eles preferiam continuar sendo escravos e não serem libertos. Sabe? Então isso choca o coração do Senhor quando nós temos esse posicionamento. E muitas vezes, irmão, nós temos tido esse posicionamento. Nós estamos amando mais esse mundo do que ao Senhor. Nós estamos dando mais valor a Satanás do que ao nosso Senhor que nos salvou. Parece que nós estamos colocando Deus, o nosso Senhor Jesus, numa garrafa e botando uma rolha, tampando Ele e deixando Satanás solto. Não, irmãos, nosso Deus é muito maior do que tudo. Satanás não é nada nas mãos dele, sabe? Então, irmão, nós precisamos compreender isso aqui e aí olhar para a palavra de Deus, mesmo com esse coração, mesmo com essa vida, o Senhor não desiste. O Senhor não desiste, assim como não desistiu desse povo, o Senhor não desiste de mim e de você, porque aquela obra que foi realizada, não foi realizada por homem, foi Jesus Cristo quem fez. Agora o Espírito Santo que foi nos dado, ele está aí dentro, e aqui nós podemos ver, irmãos, o trabalhar do Espírito Santo em cada um de nós. Ele nunca desanima nós, mesmo com tudo isso que o povo falou para Moisés, aqui nesse verso 13, é como que o Espírito Santo dentro de nós, gritando, nos conduzindo, dizendo assim, como Moisés falou. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais. Não é isso que o Espírito Santo está ansiosamente falando para nós? Não temam. Vocês estão com medo? Não temam. Aquietai-vos. Aquietai-vos. E vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará.
porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Sabe, vós vos calareis, vós vos posicionareis. Fiquem posicionados, porque é o Senhor que está pelejando por nós. O Espírito Santo está ansiosamente falando ao nosso coração. Não temam, não temam as potestades, porque vocês foram libertos disso. Não temam essas coisas do mundo, porque vocês não pertencem a esse mundo. Não vivam na carne, porque vocês foram crucificados com Cristo. A carne de vocês está crucificada com Cristo. Olhem para mim. Assim o Senhor clama para nós, né? E aí vem a resposta do Senhor nessas questões, dizendo assim: disse, no verso 15, disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-os, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então a resposta do Senhor, irmãos, vai ser sempre essa: o que vocês estão fazendo? Olhe para o meu filho, a obra está pronta. Quantas vezes nós estamos clamando ao Senhor: olha aqui, Senhor, tome posse da obra que meu filho realizou, tome posse da vida que meu filho está aí em você. Sabe, nós ficamos muito agitados por muito pouca coisa, e o Senhor quer uma coisa de nós: Ele quer glorificar o nome dEle nas nossas vidas, aqui nesse mundo, porque o mundo precisa ver Cristo em nós. O mundo precisa ver Cristo em cada um de nós. As potestades do ar, o Satanás, ele precisa ver o resplandecer de Cristo em nossas vidas. Quando Satanás chegar diante de nós para nos acusar, que ele nos acusa de dia e de noite, o nosso Senhor está lá, Ele é nosso advogado. Agora, qual é a confiança que nós temos nisso, irmãos? Essa é a questão. Ele é nosso advogado. Será que nós estamos firmes, olhando firme para Ele? Né? Porque é Ele que tem cuidado de nós, é Ele que vai pelejar por nós. E aí, a peleja está aqui, irmãos. No verso 19, dizendo assim: então o anjo de Deus, esse anjo de Deus aqui, irmãos, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Que preciosidade! O anjo, o nosso Senhor, ia à frente, mas vinham os inimigos atrás, e a peleja não é nossa. Então nosso Senhor Jesus sai daqui e fica lá atrás, na retaguarda, cuidando, para que nós pudéssemos marchar, né? Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Para quê, irmãos? O anjo saiu da frente e foi lá para trás. A coluna de fogo, a coluna que iria guiar o povo no deserto, sai lá da frente e vai para trás, né? E aí, com um único objetivo, dizendo assim: e iam entre o campo dos egípcios e o campo
de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Por quê, irmãos? Porque nosso Senhor estava ali, protegendo. Para aquele povo, o povo dele, ele era a claridade. Ele esclarecia, eles mostravam o caminho pelo qual eles deveriam andar. Mas para aqueles, para o Satanás, que representando aqui Faraó e o seu exército, era uma escuridão total. Então eles não poderiam se ver, porque Satanás não poderia ver o povo de Deus, e nem o povo de Deus vê Satanás. Os irmãos percebem que amor é esse? Que graça é essa? Por que nós olhamos para esses textos, irmãos, e não comove o nosso coração a ponto de nós clamar, dizer: Senhor, misericórdia? Sabe, a gente vê o amor de Deus, o amor derramado em cada coração aqui, irmãos, e a gente se atemoriza por qualquer situação que acontece na nossa vida. E a gente não toma posse dessa confiança que Deus tem derramado em nosso coração. Sabe, a gente precisa, irmão, nós precisamos urgentemente. E esse Deus, Ele nos libertou uma libertação completa, irmãos. Mas Ele quer uma atitude nossa. Ele quer uma atitude de devoção a Ele. Um amor a Ele, porque o mais é Ele quem vai fazer. Ele quem vai nos separar. É Ele quem vai nos proteger. Agora Ele quer adoradores. Ele quer uma vida aos pés dEle, amando, conhecendo Ele, né? Então esse texto traz essa realidade, irmãos, para o nosso coração. Sabe, o nosso coração era obstinado, o nosso coração é obstinado se nós não vigiarmos, se nós não estar aos pés do Senhor, nós vamos tremer de medo em qualquer situação. Mas precisamos compreender que Cristo é a nossa vida. Ele é, né? E como vida, Ele quer se manifestar a nós. Sabe, se nós seguirmos aqui para frente um pouco, tem uma oração muito preciosa aqui em Êxodo 33. Como Deus é precioso, irmãos, porque no capítulo 32 de Êxodo mesmo, quando esse povo passa o Mar Vermelho, o Senhor destrói o exército de Faraó, lá onde a gente viu. Esse povo anda até o Monte Sinai, e ali então o Senhor começa a trabalhar na vida de restauração do povo de Israel. Mas quando Moisés sobe o monte para estar ali com Deus, aquele povo se corrompe, faz um bezerro de ouro, né? Faz um bezerro de ouro, e Deus então fala para eles: Moisés, de você eu vou fazer um povo exclusivamente meu. De você, Moisés. Mas Moisés tinha uma comunhão íntima com o Senhor. Moisés falou: não, Senhor, para mim seria bom, Senhor, mas para o Senhor não. A glória do Senhor, o Senhor tirou esse povo com mão poderosa, o Senhor destruiu o Egito, o Senhor destruiu o Faraó. O que o povo vai achar, Senhor? O que o povo vai achar da tua justiça, Senhor? Destruiu, não conseguiu levar esse povo para Canaã, o Senhor destruiu esse povo aqui. Não, Senhor. O Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus gracioso. Perdoa, Senhor, né? E então o Senhor disse assim
no começo do verso 33, então tá bom, Moisés, eu vou enviar um anjo para levar esse povo, para tirar todos os inimigos, vai tirar todos os inimigos e vai levar esse povo até Canaã. Aí Moisés diz, não, Senhor. E o que eu quero chamar a atenção é a partir do verso 12. Êxodo 33, 12. Olha que preciosa essa oração, irmão. Nós precisamos anelar esse coração, sabe? Diz assim, disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, fazes subir esse povo, porém não me destes a saber a quem has de enviar comigo. Contudo dissestes, conheço-te pelo teu nome. Também achastes graças aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graças aos teus olhos, e considera que essa nação é teu povo. Amém? Então, percebe aqui, irmão, o coração de um adorador, o coração de uma pessoa totalmente rendido aos pés do Senhor. Senhor, ele fala assim, Senhor, se o Senhor não for comigo, não nos faça subir deste lugar. Né? É o que ele vai responder mais à frente. Né? Então ele tem essa graça de estar na presença do Senhor, clamando, Senhor, eu quero te conhecer mais. Por que eu quero te conhecer? Porque o Senhor achou graça em mim. O Senhor achou graça em mim e me salvou. O Senhor achou graça em mim e se revelou. E revelou teu Filho a mim, que não merecia. Estava no pecado, estava morto, mas o Senhor achou graça em mim e me salvou. Né? O Senhor me separou, como diz lá em Efésios, o Senhor me separou antes da fundação do mundo. Agora, Senhor, estou aqui e eu quero conhecer os teus caminhos. Eu quero conhecer os teus caminhos para que eu ache graça em ti. Eu ache graça em ti. Lembra lá quando o Senhor Jesus, há um texto bem conhecido nosso, Mateus capítulo 11, verso 28 ou 38. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Quer dizer, nós temos que aprender, clamar ao Senhor, Senhor, eu quero achar graça, eu quero aprender do Senhor, porque o Senhor é manso e humilde de coração. O Senhor é manso e humilde, e eu preciso ter um coração manso, eu preciso ter um coração humilde, sabe? Então mostra-me, Senhor, mostra-me a tua graça, para que eu também ache graça diante do Senhor. Né? Uma oração dessas, o Senhor respondeu no verso 14, respondeu, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Oh, irmãos, a presença do Senhor. Sabe, a gente acha que a gente quer a presença do Senhor em grandes coisas da nossa vida, mas sabe o que o Senhor quer? Ele quer andar conosco nas pequenas coisas, Quando que nós levantamos pela manhã, oh Senhor, obrigado por essa noite. Senhor, eu vou sair de casa agora, Senhor, para o meu trabalho. Senhor, se o Senhor não vai comigo, não me faça sair. Sabe, será que nós temos esse senso da presença do Senhor no nosso dia a dia, no nosso trabalho, dizendo assim, Senhor, se o Senhor não for comigo, não deixa eu sair de casa. Senhor, a tua presença, a tua glória, Senhor, visita o meu coração. Senhor, eu estou indo lá no mercado, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não quero ir.
sabe, esse senso da presença do Senhor, esse clamor pela graça do Senhor, né? E aí o texto segue dizendo assim, porque quando a presença dele está conosco, a primeira coisa que acontece no nosso coração é descanso, descanso. Sabe, aquele povo de Israel, ele estava agoniado, ele estava olhando os faraó ali, o Senhor fez o quê? Ele saiu dali, voltou para trás, protegeu eles não viram mais, e eles passaram, e quando eles passaram, através da vida deles, o Senhor glorificou o seu nome naquele exército que ficou mergulhado no mar, sabe? Então essa o Senhor quer glorificar o nome dele através das nossas vidas, nas pequenas coisas, porque é nas pequenas coisas que o Senhor vai vencer Satanás, sabe? Vai vencer. Então não pense em grandes coisas, pense nas coisas pequenas, pensa na sua família, né? Pensa no você preparar um jantar para sua família, pequenas coisas, o marido trazer algo para casa, sabe? Então essas coisas traz alegria e o Senhor se agrada. E o verso 15 fala assim: então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. E é o que eu falei, irmãos, para nós sair de casa, nós precisava ter esse senso da presença do Senhor. Falou, Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça sair da minha casa, porque, sabe, isso é comunhão, isso é conhecimento, isso é revelação de quem é o Senhor, sabendo que se Ele for comigo, eu vou ter descanso em todo o meu caminho, naquilo que eu vou realizar, eu vou ter descanso no Senhor, né? Então, o verso 16 nos diz assim: pois como se há de saber que achamos graças aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura e andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra, né? Nós somos um povo separado. Agora, como é que nós vamos achar graça diante do Senhor e Ele achar graça diante de nós? Andarmos quando nós andamos juntos. É aí que nós vamos conhecer o Senhor e é aí que nós vamos ser conhecidos dEle. Que preciosidade, irmãos, como nós precisamos essas realidades penetrar em nosso coração para que nós possamos ter descanso no nosso dia a dia, descanso no nosso viver diário. Sabe como isso faz toda a diferença na nossa caminhada? Porque Ele já fez tudo para nós, irmãos. Ele já fez tudo para nós. E tudo que nós precisamos está em Cristo Jesus, né? Está em Cristo Jesus. Então, irmãos, como isso precisa ser algo real, algo glorioso para nós, né? Vamos a mais um texto agora, vamos lá para o Novo Testamento, vamos lá para Romanos capítulo 8, verso 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Vamos pensar o que nós podemos dizer de tudo isso que nós estudamos hoje, né? Essa revelação que o Senhor trouxe, Jesus se entregou pelos nossos pecados, né? Para nos desarraigar desse mundo, e aí o Senhor traz algo mostrando que o nosso coração, se nós não tivermos uma convicção aos pés dele, nós vamos estar sempre sendo um povo que ama mais as coisas desse mundo do que ao Senhor. Então o que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
sabe? Então são coisas que nós precisamos olhar e dizer: Senhor, eu preciso dessas realidades para mim, porque o verso 32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Sabe, isso é uma realidade para nós, irmãos, para que nós possamos, sabe, Deus, Ele não poupou o seu Filho, Ele entregou naquela cruz, não porque Ele era cruel, é porque Ele queria uma família com filhos, mas filhos legítimos, filhos maduros, filhos que não olhassem a circunstância, que não voltassem para trás, filhos que não olham a situação desse mundo, mas eles foram tirados desse mundo para pertencermos às esferas celestiais, né? A nossa esperança, qual é a nossa esperança? Muitas vezes, irmão, a nossa esperança está nesse mundo. Não, a nossa esperança muitas vezes, tem muitos cristãos hoje, irmãos, com a esperança deles nos políticos. Não, a nossa esperança é Cristo voltar, buscar a sua igreja, porque é aí que vai terminar tudo, irmãos, é aí que está a nossa vitória, porque quando Cristo voltar, nós seremos transformados, né? Gálatas fala, né? Gálatas 1, aprove Deus revelar seu Filho em mim, né? Gálatas 2, 20, né? Cristo andando em mim, né? Revelar Cristo em mim, Cristo andando em mim. E Gálatas 4 vai dizer: meus filhinhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em mim. Então veja o caminhar ascensional: Cristo revelado, Cristo vivendo em mim e Cristo sendo formado em mim, né? E aí quando a gente olha lá para aquele texto de Colossenses capítulo 3, verso 4, diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós seremos manifestados com Ele em glória. Ali fala da volta do Senhor, sabe, da volta, porque se nós só vamos poder ver o Senhor Jesus na sua plenitude quando o nosso corpo for transformado, porque nós não temos condição de ver Ele, a gente vê Ele pela fé, como que um espelho obscurecido, a gente vê pela fé. Mas quando nós vemos Ele face a face, só quando os nossos olhos quando o nosso corpo for transformado. Então, irmãos, a gente olha esse texto que diremos, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Mas muitas vezes nós olhamos esse texto aqui e dizemos assim: Ele nos dará todas as coisas aqui nesse mundo? Não, irmão. Lembra que Efésios diz que nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ele quer que nós vivamos aqui como luz. Se Ele nos der riquezas aqui, vai ser bom, porque nós vamos poder usar essa riqueza para ser mais luz para aqueles que necessitam, né? Então, irmãos, como o Senhor é precioso, Ele vai nos dar todas as coisas em Cristo Jesus. É isso que Ele quer nos dar, uma vida. Ele quer ordenar a nossa família, Ele vai ordenar a nossa vida, Ele vai ordenar a nossa família, nosso cônjuge, Ele vai ordenar os nossos filhos, o nosso trabalho, tudo que nós precisamos Ele vai ordenar, à medida em que nós caminhamos com o nosso Senhor, à medida que nós conhecemos Ele e Ele vai nos conhecendo. Aí Ele vai poder nos confiar cada vez mais, porque nós estamos totalmente voltados para Ele, né? Então esse texto é muito precioso. E aí o 33 diz: quem
intentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem o justifica. Por que, irmãos, nós temos tanto medo? Por que nós temos tanto medo das hostes espirituais? Por que nós temos tanto medo de se entregar ao Senhor, né? Quem nos condenará? Quem intentará acusação contra nós? Nós somos os eleitos de Deus, filhos de Deus. E ele segue dizendo assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Sabe, a maior segurança que nós temos, irmãos, da nossa vida em Cristo Jesus é porque Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou, Ele não está num túmulo, Ele está assentado, Ele está no trono, Ele governa, sabe? Então, que preciosidade isso, irmãos. E para nós encerrar o verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, somos considerados como ovelha para o matador. Sabe, irmãos, essa é a realidade nossa. Agora nós precisamos sondar o nosso coração, nós precisamos que o Senhor sonde o nosso coração urgentemente. E vamos aos pés do Senhor, sabe, clamando pela visitação do Senhor no nosso viver diário, porque Cristo realizou aquela obra perfeita. Cristo te atraiu, Cristo morreu, e Cristo é a minha e a sua vida. Ele é, Ele não vai ser, Ele é. Ele é. Agora, que o Espírito do Senhor, sabe, o Espírito do Senhor peleje conosco, peleje e mostre a cada um de nós da onde o Senhor nos tirou. Ele nos tirou do mundo, Ele nos libertou do império das trevas, das potestades, e Ele nos libertou de nós mesmos, da nossa velha natureza. Somos livres. Agora não usemos essa liberdade para afrontar o nosso Senhor. Porque, irmãos, vou falar com muito temor aqui. Deus é sério. A salvação dele é séria. O chamado dele para cada um de nós é sério. Ele vai cobrar. Ele vai cobrar. E que o Senhor nos ajude, porque naquele grande dia nós não temos como falar nada, porque Ele deu tudo para nós. O Senhor nos ajude, amém? Querido Pai, ó Senhor, como nós precisamos do socorro do Senhor. Ó Senhor, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos uma radiografia da nossa vida, Senhor. E a gente vê, Senhor, que a gente está tão longe muitas vezes do Senhor. Senhor, a gente vê que muitas vezes a gente está tão misturado com esse mundo, Senhor, que a nossa mente não alcança o Senhor. Senhor, mas o amor do Senhor é maior do que tudo isso, Senhor. O Teu amor é maior do que qualquer coisa, Senhor. Por isso nós Te louvamos e Te agradecemos nesse momento, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco. O Senhor tem se revelado a cada um de nós. Senhor, esse momento é Teu, Senhor. Visita o nosso coração. Como nós precisamos de um arrependimento, Senhor. Porque nós olhamos, nós somos aqueles murmuradores. Quando nós murmuramos da nossa vida, Senhor, nós estamos falando para o Senhor que o Senhor não é um Senhor adequado para as nossas vidas. Misericórdia, Senhor. Usa de graça, Senhor.
Revele-se a nós, como nós precisamos, Pai. Como nós precisamos se dobrar ao Senhor. Ó Senhor, estamos aqui nesse momento, Senhor, clamando por uma visitação do Teu Espírito em cada um de nós. Senhor, ajuda-nos. Esse tempo que nós vivemos, Senhor, se não for do socorro do Senhor. O Senhor faz essa separação como o Senhor fez lá no povo do Egito em relação ao povo de Israel. Para o Egito o Senhor era escuridade, mas para o povo de Israel o Senhor mostrava o caminho, o Senhor era claro no caminho. É assim que nós precisamos, Senhor. Clareia o nosso caminho, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. Ajuda a Tua igreja, Senhor. Nós fomos comprados com o precioso sangue do Teu Filho e queremos pertencer ao Senhor. Queremos que a nossa vida seja uma vida que glorifique o Teu nome, Senhor. Ó Senhor, aonde nós estamos sendo luz. Se não estamos sendo luz, perdoe-nos, Senhor. E fala ao nosso coração, conquista o nosso coração, Senhor. Porque o objetivo de nós estarmos aqui é sermos luz no Senhor. Nos ajude. Ó Senhor, nos ajude. Visita cada um de nós. Visita a nossa mente, o nosso coração. E transforma as nossas vidas, Pai, para a glória do Senhor. É o que nós pedimos, Pai, e agradecemos-te no nome de Jesus. Amém, Senhor.